Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de filosofia, ok? Bom, eu quero iniciar nossa aula fazendo comentários sobre as questões para reflexão da página 56 que vocês responderam em casa, ok? Então, por favor, acompanhem no caderno de vocês, onde as questões foram provavelmente escritas, para que a gente possa fazer um comentário a respeito delas. Então, a primeira questão questiona o seguinte: qual a importância da conduta ética no trabalho? Como nós vimos, um profissional que age de forma ética, ele tem toda a capacidade de exercer um bom trabalho. Na verdade, a busca por profissionais éticos nada mais é do que a busca por bons profissionais. A pessoa que possui uma conduta ética dentro do seu ambiente de trabalho ou em qualquer ambiente que ela esteja, ela sempre vai ser uma pessoa mais bem-sucedida, ela sempre vai ser uma pessoa respeitada pelas demais, que esse ponto é muito importante. Você ter o respeito e você também fornecer o respeito para as outras pessoas. Então, tem muita qualidade para a gente citar aqui na primeira questão. Mas o principal é que a conduta ética no trabalho vai gerar bons profissionais. E é isso que as empresas, as entidades procuram na hora de contratar alguém. Segunda questão: ser bom profissional, ter conhecimentos técnicos, dons, talentos, habilidades e capacidades bem desenvolvidas cabe a qualquer pessoa que deseja ter uma carreira de sucesso. Por quê? Bom, gente, imagine um professor em sala de aula. O professor, ele necessita de duas coisas básicas para ter sucesso. Primeiro, ele precisa conhecer muito bem o conteúdo que ele está ministrando, o assunto, a aula em questão. E o segundo ponto é ter dinâmica para transmitir esses conteúdos para os alunos. Se você não souber uma forma eficaz de explicar aquele conteúdo, você vai saber muito daquele assunto, mas só para si. E o seu aluno que está precisando daquela informação não vai compreender. Então, nesse caso, ter um conhecimento técnico, ter talento, habilidades, uma forma de cativar as pessoas, trazendo aqui para da sala de aula do professor, é essencial, é extremamente importante para que ele tenha sucesso no trabalho. Então, vocês podem fazer essa mesma exemplificação em qualquer outra área de profissionais. Se a pessoa não tiver uma habilidade, o conhecimento técnico que é necessário para o serviço, ela não vai conseguir desempenhar bem o seu trabalho, certo? Então, isso é importante para que a pessoa consiga desempenhar com a maior perfeição possível o seu trabalho. Então, terceira questão: para você ter bom relacionamento com os colegas na sua escola, facilidade no trabalho em equipe e boa comunicação são aspectos importantes para a vida profissional? Eu vou citar para vocês o meu exemplo. Quando eu estudava ensino fundamental, ensino médio, tinha uma capacidade muito grande de organizar a minha turma. Eles eram muito bons, cada um tinha uma habilidade assim incrível, mas na hora de tomar uma decisão, de organizar, eles até brincavam, a chefe Tainara chefe. Era uma brincadeira entre a gente que depois acabou se tornando até uma realidade. Porque nos trabalhos você dizia: gente, quem é que vai ajudar? Aí apontava para mim, Tainara. Quem é que vai organizar? A Tainara. Então eu digo para vocês, tirando pela minha experiência, trabalhar em equipe, saber se comunicar com as pessoas, isso só pode agregar na sua vida profissional futura, tá bom? E outra coisa, gente, eu não tô dizendo que eu era a tchan, bam, bam, bam do lugar, não, tá? Eu tô só citando um exemplo de que nos trabalhos em equipe a gente sempre gostava e tava todo mundo junto e a gente conseguia colocar cada um em uma função onde o seu talento fosse destacado, onde a pessoa fizesse uma coisa que estivesse ali dentro das suas capacidades, do seu talento, das coisas boas que a pessoa tinha para fazer. E aí estava lá eu fazendo essa organização. Então eu sempre fui muito assim, de conversar com as pessoas,
Eu sempre tive, digamos que palavras mais brandas, sabe? Para tentar convencer alguém, para tentar explicar alguma coisa para alguém. Então as pessoas costumavam me ouvir, os meus colegas costumavam me ouvir. Era mais ou menos isso que acontecia. Nossa, agora falando aqui, explicando, me deu uma saudade da escola, dos bons tempos em que a minha preocupação, no caso, é a mesma preocupação de vocês hoje. Nossa, bons tempos, que não voltam mais, então aproveitem, viu? Aproveitem porque não volta mais. E a quarta questão: as organizações de trabalho seguem os padrões éticos sociais, aplicando-os em suas regras internas para o bom andamento dos processos de trabalho, alcance de metas e objetivos. Você mantém esse foco na sua vida para o futuro? Para vocês, no momento, é até um pouco difícil traçar assim uma meta e dizer que você vai atingir aquele objetivo ou determinado objetivo. Mas questão de organização, até do próprio material de vocês, já demonstra como que vocês vão lidar com as obrigações de uma vida adulta. Então, sempre pensem nisso. A gente precisa assumir responsabilidades que a gente realmente consiga cumprir, tá? Esse é o primeiro passo de você querer ter sucesso na sua vida futura, profissional, vida adulta. Primeiro, assuma responsabilidades que você consiga cumprir e depois organize-se para que você cumpra aquela responsabilidade, não somente para cumprir, mas que você faça tudo que fizer com excelência, porque é isso que nos diferencia no mercado de trabalho, é isso que vai diferenciar você de um outro competidor numa vaga de emprego. É você fazer aquilo que você se propõe a fazer de forma excelente, tá? A gente tem que buscar excelência. Não só naquilo que a gente faz, em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos fazer tudo com muito amor e com muita dedicação. E dessa forma, meus queridos, nós chegamos no conteúdo de hoje, que é o tópico A Necessidade da Ética, que se encontra na página 57. Então, nós temos aqui alguns movimentos populares, né, que vão ser citados dentro do texto. Nós temos as manifestações que vocês puderam acompanhar, não sei se vocês recordam, porque já tem um certo tempo, mas nós vamos conversar sobre isso na aula de hoje. Então, acompanhem comigo, página 57. Os diversos conflitos entre as categorias e a sociedade em geral levantam sempre as questões dos valores morais e éticos das pessoas. O grande tema hoje é a normatização do lícito, ou seja, o ato de deixar escrito o que se pode fazer, o que é ético. O governo federal acaba de constituir uma comissão que elaborará o Código de Ética para o funcionalismo público. Por conseguinte, todos os funcionários públicos deverão assinar um termo de compromisso ao ingressar na carreira pública. Num dos casos mais gritantes de falta de ética no Brasil, culminou com o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Os estudantes foram às ruas exigir a saída do então presidente com a frase de ordem, fora Collor, por acharem que ele não teve ética no exercício da presidência da República. Será que esses mesmos estudantes que se sentiram traídos como cidadãos pelo ex-presidente Collor estão pagando todos os seus impostos? Não estão aceitando suborno? A democracia é uma forma de governo muito cara e o povo brasileiro está pagando um preço muito alto por ela. O Brasil é um país novo, com pouco mais de 500 anos. Não podemos cair no discurso de que o país não tem mais jeito. As coisas somente começarão a mudar quando acabar o jeitinho brasileiro e tivermos em todas as classes econômicas tolerância zero. Então, eu imagino que nesse momento vocês estejam se perguntando, mas tia, quem foi Collor? Quem é Collor na fila do pão? Então, vamos lá.
conhecer um pouquinho de Fernando Collor. Gente, o Collor, ele despontou no cenário político do Brasil como governador de Alagoas. A nível nacional, ele não era uma pessoa tão popular, né, tão famosa, tão comum. E ele acabou sendo o 32º presidente do Brasil, assumindo a presidência em março de 1990, quando eu ainda nem era projeto de gente. Então, tudo que eu sei também é através de muitos estudos a respeito disso. E ele só governou até 1992. Nós vamos entender por quê. O Collor venceu uma disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Existiam outros candidatos bem mais influentes, como Ulisses Guimarães, pessoas assim mais respeitadas e com uma vida política mais consolidada. Porém, o Collor despontou com uma propaganda muito bem feita a respeito de seu governo, que seria um governo novo e tudo mais. Lembrando que ele foi o primeiro presidente eleito diretamente depois da ditadura. Então, nós estamos falando aqui de um momento onde as pessoas estavam realmente precisando e querendo um governo novo, um governo diferente, que trouxesse melhorias para a população. Então, vamos lá. Quando o Collor assumiu a presidência da República, ele logo lançou o seu plano, chamado de Plano Collor, que trazia medidas nada satisfatórias para a grande população, que era o congelamento dos preços, o confisco da poupança. Isso foi assim realmente uma medida catastrófica. Valores acima de 50 mil cruzados ficariam confiscados por até 18 meses. Ele também chegou a confiscar valores das contas correntes. Então isso gerou uma situação de pânico. As pessoas correram para as filas para sacar o dinheiro que tinha nos bancos para não perder, e infelizmente muitos acabaram perdendo seu dinheiro. Ele lançou dentro desse plano também privatização de empresas estatais, ou seja, era o Estado que cuidava. Agora ele vai passar essa função para uma companhia privada, para que o Estado deixe de gastar dinheiro, né, com essas empresas. Ele aumentou os impostos. Então, enfim, foi uma série de medidas que não deixou a população satisfeita. Lembrando que nessa época a inflação, que estava, no caso, já tinha feito um grande estrago no governo de José Sarney, que foi o governo anterior ao governo de Collor, e continuava no governo, né, de Fernando Collor. E aí o que foi que aconteceu? O próprio irmão de Collor, que aí aparece assim casos de família, sabe? O próprio irmão do Collor veio a público, começaram alguns rumores, e aí depois o próprio irmão dele veio a público e fez denúncias contra ele. E essas denúncias afirmavam que ele havia subtraído, tido para si 60 milhões de dólares em forma de propina, para que as pessoas pudessem assumir cargos públicos, uma série de infrações, e que isso estava sendo encobertado, ou então que estava sendo, de certa forma, ajudado pelo tesoureiro, o PC Farias. E aí, gente, veio a revolta da população. Ele já tinha lançado todas essas medidas, nenhuma dessas medidas, né, obviamente, teria agradado a população. E aí, depois, com esses indícios de que ele estava realmente envolvido com atividades ilícitas, as pessoas, né, chegou no limite, e as pessoas foram mesmo para as ruas. O interessante é que ele chamou a população para ajudá-lo, porque no ano que ele assumiu, em 1990, as pesquisas da época apontavam que 71% da população brasileira era a favor do governo dele, estava satisfeito com o governo dele, antes de todas essas medidas que eu falei para vocês. E aí ele chamou a galera: gente, vamos para a rua, eu preciso de apoio, vocês têm que apoiar esse novo governo e tal. E as pessoas foram para as ruas, mas não para fazer o que ele tinha pedido. As pessoas foram para as ruas para criticar, para pedir o impeachment, para pedir que ele saísse da presidência. E aí essas pessoas ficaram conhecidas como os caras pintadas. Eles eram pessoas comuns mesmo, o povo, a população, muitos vestidos nas cores da bandeira brasileira, né, verde e amarelo, pintados os rostos, por isso que eles ficaram conhecidos, né, como caras pintadas. E aí foi instituída uma comissão parlamentar para poder apurar esses ilícitos. Foi confirmado que realmente
isso tudo havia acontecido e o Collor renunciou. Só que não deu tempo da renúncia ser concretizada, digamos assim, e ele acabou sofrendo de qualquer forma o impeachment. E aí ele perdeu o cargo de presidente do Brasil, o vice assumiu, e os seus direitos políticos, que é o direito de votar e de ser votado, né? E ele ficou aí por 8 anos sem poder adentrar no cenário político. E ele continua sendo político brasileiro, só para vocês terem uma noção de como que o nosso Brasil funciona. Enfim, tudo isso foi citado para que a gente possa fazer uma relação com o nosso conteúdo, que é a necessidade da ética. Para vocês entenderem o motivo da revolta dessas pessoas. O Brasil tinha acabado de sair de um período de ditadura militar, onde os direitos das pessoas foram ignorados, onde as pessoas eram mortas, presas, censuradas, enfim, uma série de atrocidades, um período muito tenebroso da nossa história, e as pessoas queriam uma sociedade que fizesse jus à nossa Constituição de 1988, que os valores, a dignidade, que o respeito pelas pessoas voltasse, que eles tivessem segurança política, social, econômica. E aí nós temos o primeiro presidente do país que faz esse tipo de ação, que está aí atentando diretamente para a ética que ele deveria ter. Imaginemos aí a situação. Então, o povo brasileiro nesse momento e em outros momentos da história que a gente já presenciou, como foi o caso, por exemplo, do impeachment da Dilma, a população se revoltou, né? E esse sentimento de pertencimento, de querer que nós tivéssemos uma sociedade diferente, de querer que a história do Brasil fosse uma história diferente, fez com que as pessoas se revoltassem e, de certa forma, influenciassem o Congresso a fazer as suas apurações, a realmente verificar se havia ilegalidade no governo do Collor, e acabou levando ao impeachment dele. Então, esse tópico, a necessidade de ética, ele é muito importante porque nós estamos vendo aqui um segmento da sociedade, né, que é a política, que é o poder executivo. Nós estamos presenciando que não só em outros setores da sociedade, mas em todos eles é necessário que haja ética. As pessoas não podem agir, as pessoas não podem fazer as coisas do jeito que imaginam que seja o certo. Existe um conjunto de normas, de valores, de bons costumes que as pessoas precisam obedecer para viver em sociedade. Então, a resposta das pessoas nas ruas, dos caras pintadas, foi exatamente para isso, para mostrar que o Brasil havia passado por um momento difícil na sua história, que muitos dos direitos que as pessoas tinham conquistado haviam sido, simplesmente ignorados e que as pessoas não queriam que isso se repetisse. Então foi um certo assim, basta, um certo chega para tantas coisas ilícitas, tantas coisas erradas. Mas é aquela coisa, gente, a gente não pode só cobrar dos governantes, a gente não pode só cobrar das outras pessoas, de quem tem um cargo superior ao cargo que a gente exerce, e não fazer a nossa parte, Um simples furar a fila porque você não quer esperar, um simples pegar um objeto que era público porque é de todos, então ninguém vai dar falta. Então, são essas ações que nos fazem ser tão corruptos quanto aqueles que nós apontamos os dedos. Então, é bom refletir. A necessidade da ética é para mim, é para você, é para todos nós. Ok, gente? Então, nós encerramos nosso conteúdo por hoje e vocês terão a atividade, que são as questões de ética, da página 58 e 59, tá bom? Observem que a terceira e a quarta questão são uma pesquisa e precisam ser feitas no caderno. Ok, gente? Até nossa próxima aula.